Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, toda terça-feira, a partir das 21 horas, para trazer uma palavra, compartilhar com os irmãos, né? As bênçãos de Deus, refletir um pouco na palavra e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Então seja uma noite de bênção, seja uma noite de crescimento espiritual para todos nós, tá bom? Prestem bastante atenção, porque hoje trouxemos uma palavra bem profunda, né? Uma palavra muito importante que mexe com o nosso dia a dia, mexe com a nossa vida bastante e também mexe com o nosso futuro, tá bom? Então é muito importante, tá certo? Então eu quero compartilhar com vocês, né, o que está escrito no livro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Todos esses capítulos de Romanos, 5, 6, 7, 8, falam sobre um tema muito importante, que é sobre o pecado. Então, Deus nos levou a alguns versículos, né? Mas, se não tivermos a oportunidade de esgotar hoje, poderemos, se Deus assim permitir, voltar em outras oportunidades, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver debaixo do seu jugo novamente? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, vivamos em novidade de vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Acabamos de ler Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo número 5. Amém? Então, nós temos que definir muito bem aquilo que mais nos atrapalha, mais nos incomoda, que na verdade é o pecado. O que é pecado? O que é pecar? O que significa pecado? O que significa estar pecando? Pecado é quando eu e você, Deus manda eu fazer uma coisa e eu vou lá e não faço. Deus manda eu fazer uma coisa e eu vou lá e faço diferente. Deus manda que eu não faça isso, eu vou lá e faço isso. Ou seja, o pecado vem a ser uma desobediência, um não cumprimento de uma ordem, de uma lei de Deus, feita de natureza consciente.
consciente. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Como é que eu posso, ou seja, como eu posso saber se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou cometendo, se porventura aquilo ali é um pecado? Bem, primeiro de tudo, nós temos que conhecer a palavra. Sem a palavra, não é possível saber o que é e o que não é pecado. Exatamente. Tem coisas que são claras, né? Tem coisas que são claras. Então, matar, roubar, mentir, tem coisas que são claras. E tem outras coisas que nós precisamos, né, com o advento da atualidade, né, aquilo que está sendo transformado dia após dia, então eu tenho que saber, eu tenho que ponderar, eu tenho que pedir a Deus, né, o espírito de discernimento, de revelar. Aquilo que eu estou cometendo vem a ser um pecado. Por quê? Porque Deus, de alguma forma, está dizendo para que eu não faça. E eu vou lá, né? Eu vou lá e faço. Então, como saber o que é pecado? Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ler a Bíblia. O povo de Deus, né, não tem o hábito de ler a Bíblia. Nós vivemos num país, né, onde se lê muito pouco. E nós, desde criança, temos esse mau hábito de não ler ou de ter pouca leitura. Então, quando nós nos convertemos, né, então nós passamos a ter uma obrigação. De quê? De ler a palavra. Porque ali é Deus falando conosco. Ali é Deus nos instruindo. Então, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não leio a palavra? Então, não ter o hábito de ler é ter dificuldade para saber aquilo que é certo, aquilo que não é certo, ou seja, aquilo que é pecado, que não é pecado. Então, nós temos que ler a palavra do Senhor. Agora, com o advento do celular, né, muitos nem vão mais para a igreja carregando as suas Bíblias. Tem gente que nem Bíblia não tem mais. Então, na hora que alguém, né, está dirigindo o culto, seja um pastor, uma pessoa que está lá na frente e tal, vamos abrir a Bíblia em tal, vamos ler o tal texto, vamos ler o tal versículo no livro tal. O que a pessoa faz? A pessoa vai, né, pega o seu celular, né, coloca lá os dados e acompanha a leitura. Acompanha a leitura, né? E aí tem lá escrito direitinho, né? E tal, ele acompanha, ela acompanha, tal. Bem, isso é uma comodidade, né? Agora, eu fico imaginando, será que depois, em algum momento, aquela mesma pessoa, ela vai abrir o seu celular para ler a Bíblia através do celular? Ela vai fazer uma marcação, como nós fazemos, né, na nossa Bíblia. Eu estou lendo o capítulo 4 do livro de Jeremias e parei ali. No dia seguinte eu vou ler o 5. Eu estou no Salmo 10, vou para o 11. Será que isso é possível a gente fazer também no celular? Né?
fazer uma leitura diária da Bíblia através do celular, através do computador, do tablet? Bem, se tivermos esse tipo de comportamento, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que a gente tenha essa participação, essa relação com o celular para leituras da Bíblia, né? E dar continuidade à leitura da Bíblia. Então, nós vamos nos tornando servos e servas pobres no sentido de entendimento, no sentido de conhecimento. Então, a gente ouve muito, mas lê pouco, né? E aí, então, nós nem sempre sabemos exatamente como tem que ser o nosso comportamento. Um comportamento que agrada ao Senhor. Que nós devemos viver para agradar ao Senhor. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. E qual é essa melhor vida que nós podamos ter e podemos agradar ao Senhor? Quando, não é, eu e você estamos, não é, fazendo mais a vontade de Deus do que a nossa. Como a própria Bíblia diz: importa que Ele cresça, que eu diminua. Como é isso? Ora, quando Deus cresce na minha vida, é porque eu estou fazendo mais a vontade dEle. E quando eu estou fazendo mais a vontade dEle, eu estou diminuindo. O inverso: quando eu estou fazendo mais a minha vontade, eu cresço e Deus diminui. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, eu preciso saber o que é pecado. E quando eu pecar, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer quando eu pecar? Eu tenho que pedir perdão. Mas para pedir perdão, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender do pecado. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender. Né? Me arrepender. E depois, pedir perdão. Eu tenho que ter uma contabilidade com Deus que ela tem que fechar todos os dias. O salmista Davi disse, né? Em paz me levanto e em paz o Senhor me faz descansar. O salmista era tão preocupado com relação ao cumprimento da lei, né? A lei escrita, os mandamentos, que ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, expurga-me, Senhor, perdoa os pecados que me são ocultos. Ou seja, aqueles pecados que de repente ele ainda não sabia que era pecado, mas estava pecando. Veja que coisa, né? Linda, bonita, do salmista, a preocupação em não pecar. Por quê? Porque Paulo está escrevendo aqui: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada, tenha maior importância? Não é? Não. João diz lá na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. O pecado, ele tem um poder
de destruir. O pecado, ele tem o poder de morte. Toda vez que nós pecamos, nós estamos morrendo. Algo dentro de nós morre. Algo dentro de nós falece. Algo dentro de nós apodrece. O pecado não é um simples erro, como muitos querem relatar, querem dizer. Não, o pecado é uma coisa terrível, terrível. O pecado leva à morte. O pecado tem uma consequência destruidora, tem uma consequência terrível, que é o quê? A separação. Deus disse, os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Então, quando nós pecamos, nós saímos da presença de Deus. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Ele se entristece. Ele perde dentro de nós, aquele fulgor. Ele fica ali apagado. Ele fica ali inativo, esperando, querendo, clamando, buscando. Quando eu e você pecamos. Alguém diz, pecar é errar o alvo. Quer dizer, é não acertar, é não fazer direito. Não importa o que se pensa. Não é um simples fato. Nós temos que considerar, né? Nós temos que considerar o pecado como algo gravíssimo. Algo gravíssimo. Né? Não sei se posso comparar isso, né? Mas não sei, vamos dizer assim, é como se fosse um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol. Tem lá várias faltas, né? Tem falta lá na lateral, no meio de campo e tal, mas ela tem aquela falta dentro da área, que é a falta pior que tem, né? Que é o pênalti, que é a expulsão. O pecado seria mais ou menos assim, uma coisa grande, uma coisa terrível, uma coisa, volto a dizer, destruidora, que causa a morte. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você, nós não podemos viver pecando. Nós não podemos viver em pecado. Nós temos que lutar para não pecar. O pecado, na minha e na sua vida, teria que ser uma exceção. Exceção. Não? É quando o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Romanos também. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas esse me acompanha, está sempre comigo. Ele falou no capítulo anterior. Ou seja, o poder do pecado está sobre a nossa vida. E por isso que a nossa vida é uma vida sempre de muita luta, uma vida de guerra espiritual. Por isso que Jesus disse, vigiai, orai. Está sempre em oração para quê? Para que não entreis em tentação. Porque se a tentação vier e eu estiver forte, eu consigo superar. Mas se a tentação vier e eu não estiver firme no Senhor, firme na sua palavra, vivendo em novidade de vida, dificilmente eu não me encurvarei às tentativas do inimigo das nossas almas. Então, o diabo,
e os seus anjos decaídos, eles se utilizam do poder do pecado para aprisionar as almas humanas no império das trevas. E tenta de todas as formas fazer com que eu e você, apesar de termos o conhecimento da luz, de termos Jesus na nossa vida e no nosso coração e dizendo que o amamos de todo o coração, mesmo assim, ele continua trabalhando. Para quê? Para me tirar de debaixo da graça, para fazer eu pecar. E quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo de Deus, eu entristeço o coração do Senhor, né? E o resultado vem a ser um resultado nefasto na minha vida, horrível, ruim, porque o mal atrai o mal, o fruto do mal é mais mal. E aí então eu tenho que perceber que o pecado não é algo banal, não, mas é algo tremendo, terrível, que pode me tirar da presença de Deus, que pode me afastar da presença de Deus. Se nós considerarmos, né, nossos irmãos e irmãs, muitos que de alguma forma saíram da presença de Deus, não estão mais recebendo os benefícios de Deus. Muitos começaram dizendo: ah, tá tudo bem, ah, eu entendo assim, ah, não tem nada a ver, ah, e tal, não, isso aí eu... Como se nós pudéssemos dizer: estou no controle da situação. Não, nós não estamos. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Temos que estar firmes com Deus, para que essa presença nos ajude, nos auxilie e nos faça ser mais do que vencedores. E a palavra de Deus possa se cumprir na nossa vida. Então, nós não podemos viver sem estar consciente dos perigos que nós estamos vivendo, dos inimigos que nós temos que enfrentar. Não podemos viver. Não podemos viver sem pedir perdão pelos nossos pecados. Será que eu não pequei hoje? Será que eu não pequei em nada? Será que ontem eu não pequei? Então como? Como eu posso viver em paz? Como eu posso manter a comunhão com Deus? Como eu posso voltar para a presença de Deus? Como? Não? Pedindo perdão. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, né, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus tem poder para fazer essa obra de vida, essa obra de restauração. Paulo mesmo escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 8, diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, para mim e para a sua vida, né, é a vida eterna. Então a Bíblia diz: vê aonde você caiu, peça perdão e se levante novamente. Né? Lá no livro de Provérbios está escrito que o ser humano, por conta
da justiça de Deus ainda não ter sido decretada, anda fazendo mil e umas coisas que desagradam a Deus. Conscientemente sabem que estão desagradando a Deus. Mas, como Deus, né, não coloca a sua justiça sobre essas pessoas, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. O que é debaixo da graça? Debaixo do favor que eu não mereço. Deus continua nos favorecendo. Deus continua manifestando o seu amor, sua graça e sua misericórdia sobre a nossa vida. Mesmo que mereçamos ser punidos por não cumprir alguma lei, algum mandamento dele, né? Estamos ali debaixo da graça do Senhor. Então, qual é o resultado? O resultado é: tudo vai bem ou tudo não vai bem. Tudo vai melhor ou tudo vai pior. Esse é o resultado de uma vida aonde eu escolho, como diz aqui a palavra, também nós vivamos uma nova vida. Então, se da mesma forma que nós temos o poder do pecado sobre a nossa vida, porque estamos vivendo nessa humanidade, né, nesse corpo, semelhantemente também nós temos a vida, porque nós fomos crucificados com Cristo. E o poder e a autoridade do seu sangue está sobre a nossa vida. Então eu posso declarar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me lava, me limpa de todo o pecado. Então essa é a grande importância que eu tenho que dar para a minha vida diária. Ou seja, viver de uma forma, né, que eu não peque. Eu não vivo pecando. Eu não tenho que pensar: eu vou pecar, qualquer coisa eu peço perdão. Não. Eu tenho que pensar: eu não vou pecar em nome de Jesus. Eu vou lutar para não pecar. Eu vou fazer de tudo para não pecar. Porque ninguém é forte o bastante para vencer o poder do pecado. Ninguém é forte o bastante. Só Deus nos dá essa condição. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, eu tenho que estar completamente subordinado à sua vontade. Então não se faz mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Adão trouxe morte ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Jesus veio e trouxe vida. E trouxe vida. Adão, quando desobedeceu, ele foi transformado em um pecador. E esse pecado passou para toda a humanidade. Mas quando Jesus obedeceu ao Pai, né, vindo, nascendo, exercendo o seu ministério e culminando com sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, então ele nos justificou. Como diz lá Isaías, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Então, quando Jesus... Probleminha nada. Ele levou sobre si todos os nossos
todos os nossos pecados. Então, a lei, ela foi instituída para que nós pudéssemos saber exatamente o que teríamos que fazer, até onde nós poderíamos ir. Entende? Então, eu e você devemos viver uma vida de luta em todas as circunstâncias, em todas as áreas teremos luta, mas a maior de todas as lutas é exatamente a luta contra o pecado, porque o diabo sabe que quando eu peco, eu saio da presença de Deus. O diabo sabe que quando eu peco, eu perco a unção, eu perco a bênção. Eu quero ouvir a voz de Deus, não ouço. Eu quero sentir a presença de Deus, não sinto. Eu quero ver Deus operar, não vejo. Entende? Por quê? Porque para viver uma vida abençoada, eu tenho que estar em comunhão com Deus. Ah, pastor, mas então isso é impossível. Era impossível. Era impossível viver uma vida plena de comunhão com Deus. Era impossível. Mas agora não é mais. Porque nós temos o sangue de Jesus. Está lá no livro de João, na Epístola de João. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, eu e você temos que andar na luz. Deus não perdoa quem anda em trevas. Deus não perdoa quem está afastado. Deus não perdoa quem é desobediente. Deus não perdoa aqueles que querem ver a caveira dos outros. Deus não perdoa aqueles que pisam nos outros para subir. Não. Deus perdoa os humildes e os simples de coração. Então essa é a vida que eu e você temos que viver todos os dias, lutando e continuar lutando para não pecar, para continuar sendo luz, para não voltar para o império das trevas, para não obedecer mais ao inimigo das nossas almas. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos uma hora estar na carne, outra hora estar no espírito. O tempo urge. O tempo está terminando. O mundo cada vez mais jaz no maligno, está se alastrando. E nós como servos de Deus, temos que nos levantar e orar, buscar ao Senhor, viver uma vida santa, viver uma vida de santidade. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã. Pode ter milhões de mensagens no mundo. Só duas prevalecem. É a mensagem do pecado, contra o pecado, e a mensagem da santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O resto é tudo conversa. Jesus, através do poder e da autoridade do teu santo e glorioso Espírito, nos concede a salvação e, consequentemente, a vida eterna. Então, o pecado
gera a morte. Mas Jesus veio nos dar vida, e vida eterna. Amém? Que Deus então possa abençoar a minha e a sua vida, e fazer com que eu e você possamos estar preocupados com a minha vida espiritual, se verdadeiramente estou vivendo em novidade de vida, porque foi para isso que Deus me chamou. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então está aqui. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Meio do batismo, né? Nós fomos batizados. Com o propósito de quê? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Que você tenha, que você esteja vivendo essa nova vida. Se assim não está acontecendo, peça perdão a Deus, volte para o Senhor, entregue a sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito, e volte para o Senhor e venha viver essa nova vida com Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com o meu azeite, né, da unção. Vamos orar, né? Estenda assim a sua mão e vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, sabemos, Senhor, que o poder do pecado gera a morte. Tem, Senhor, matado, tirado a vida de muitas pessoas. Tem, Senhor, trazido morte ao coração de muitas pessoas que estão vivas, mas não tem mais alegria, não tem mais gozo na alma, não tem mais paz no coração. Ó Deus, estende as tuas mãos, Senhor, porque o poder do pecado é um poder de morte, mas o poder do nome de Jesus é um poder de vida, é o poder que restaura, é o poder que levanta, é o poder que traz, Senhor, ó Deus, uma nova vida. Ah, Senhor, e é esta nova vida que nós queremos viver. Pai, em nome de Jesus, lava, limpa e purifica. Em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue. Ó Senhor, que estejamos puros, purificados, santificados na tua presença agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque essa, Senhor, ó Deus, é a maior de todas as bênçãos. Ah, Senhor, é sermos perdoados pelos teus pecados, pelos nossos pecados, teu perdão, porque, Senhor, quando somos perdoados pelos nossos pecados, voltamos a sentir a alegria, o gozo, a tão grande salvação que Jesus veio trazer para nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigado, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus então possa abençoar. Obrigado a todos os irmãos e irmãs, né, que estão participando desse momento, né? Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Se Deus assim nos permitir, nós vamos estar de volta na próxima terça-feira. Tá bom? Fiquem todos na paz. Que
Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão, em nome de Jesus. O leão mau, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continue orando, continue buscando a Deus. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Não importa o que você está vendo, não importa, continue orando, continue intercedendo, continue fazendo de tudo pela sua família. Amém? Pela sua família. Porque com certeza, Deus vai operar em seu favor. Amém? A Bíblia diz, há um coração quebrantado e contrito, Deus não se desviará dele. Amém? Mas dará aquilo que lhe apraz. Então Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.